Bom dia, caros estudantes. Sejam bem-vindos. Aqui é o professor Josney Pontes, de Língua Portuguesa e PD1. Hoje falaremos sobre o formulário postado na última sexta-feira, que é uma revisão sobre classes de palavras, e para isso utilizei uma frase icônica aqui do linguista chamado Noam Chomsky, um linguista estadunidense, que criou essa frase para analisar dois conceitos e formação de enunciados, que é a questão gramatical e a questão de sentido. Para tanto, antes, vamos falar um pouquinho sobre classes de palavras. Vamos lá? Então, galera, vamos utilizar aqui um recurso chamado Jamboard, que é dentro lá das ferramentas do Google, tá bom? Então, nós vamos falar e vamos focar nas classes de palavras que estão sendo representadas lá na frase do Noam Chomsky, tá? Vamos começar pelo substantivo. O substantivo, gente, cada classe que eu coloquei aqui, dessas cores amarelo, verde, azul, a gente vai colocando o conceito, uma palavra-chave para melhor memorizar alguns exemplos e algumas funções, tá bom? Então, o substantivo, ele é utilizado para nomear objetos, nomear seres, nomear sentimentos. O pensamento humano só é possível por meio dessa classe de palavras. Para que haja pensamento, nós precisamos nomear objetos, nomear sentimentos, nomear seres, ok? Então, palavra-chave para caracterizar, ou melhor, para conceituar o substantivo é o nomeia, tá? O substantivo nomeia seres em geral. Que seres são esses? Que palavras que podem representar o nome? Ora, nome próprio, nome de pessoas, né? Lembrando que nome de pessoas, nome próprio, sempre vai vir com letra maiúscula. Assim como o nome de países, Brasil, né? Então ele nomeia pessoas, nomeia países, ele nomeia também, né, substantivos abstratos, né? Ele pode derivar, ele pode trazer palavras de outras classes gramaticais e transformar em substantivo, né? No caso de belo, por exemplo, seria um adjetivo. Aqui ele está como um substantivo, tá? A beleza. Percebam que esses nomes, eles todos podem vir acompanhado de um artigo. A Ana, o Brasil, a beleza. Todos esses nomes estão sujeitos a um tipo de caracterização, uma qualidade, uma característica. Essa característica ela pode ser momentânea, ela pode ser fixa, né? Então, a função aqui de um adjetivo é caracterizar, né? Essas características sempre são ligadas aí a algum substantivo. Feliz, por exemplo, é uma característica, né? Então, temos aqui outra característica, a palavra rígido. Percebam que não todos, né, mas a maioria dos adjetivos, eles têm que manter uma relação de concordância com o nome a qual ele se refere. Essa concordância pode ocorrer por meio de número ou gênero. Então, percebam que amável é outra característica, né? Ana amável, né? Brasil amável, beleza rígida, todos podem ser sujeitos a vários tipos de combinações, porque a frase é isso, combinações de palavras, onde elas estabelecem sentido, além de sentido, né? Também uma relação de concordância, uma relação de função entre um e outro, tá bom? É isso que a gente vai estudar ao longo aí do curso de língua portuguesa. E sobrou aqui o artigo, né? O que o artigo faz? Ele acompanha o substantivo.
né? Então ele antecede o substantivo e veja bem, às vezes ele pode estar implícito, ou seja, ele não aparece, mas ele é perfeitamente aceitável se você o colocasse, tá? Então a Ana, o Brasil, a beleza. Então o artigo ele antecede, ele vem antes do substantivo, mas ele não precisa estar lá explícito, né? Ele está escondido, mas dá ali subentendido que ele está sendo aceito por um artigo. Esse artigo, né, ele pode indicar algumas funções em relação ao substantivo, como número, que significa você colocar aquela palavrinha em número, né, é singular e plural, ou seja, se o artigo estiver no plural, o nome, o substantivo, também deve estar no plural. Tá? Se o artigo está lá no feminino, ele está indicando que aquela palavra é feminina. Tá? Então, nem às vezes que a palavra não precisa se modificar. O que vai definir número e gênero é a presença do artigo, tá bom? O artigo é que vai dizer se aquela palavra é feminina, masculina, se ela está no singular, se ela está no plural, ok? Então, além de indicar número, o artigo vai indicar gênero, tá bom? O que significa gênero? Masculino e feminino. Esse gênero aqui é representado pelos artigos o e um como masculino e a e uma como feminino, tá bom? Então esses são os três nominais que se referem lá à frase do Noam Chomsky. Vamos dar uma olhada lá? Perceba que o primeiro que nós vimos lá foi o substantivo, né? O substantivo aqui está sendo representado pela palavra ideias. Perceba que o artigo não aparece, mas ele está subtendido, as ideias. Então, o artigo subtendido, né, implícito, ele está indicando que ideias é uma palavra feminina e que está no plural. As ideias, ok? Essas ideias estão sendo caracterizadas por duas palavras, incolores, perceba que isso também está no plural, e verdes, que também está no plural. Elas estão no plural porque elas se referem a uma palavra que está no plural, então elas têm que falar aqui a mesma língua, ou seja, a gente chama isso de concordância, tá? Aqui está havendo uma concordância entre nomes, beleza? Então nós temos a presença dos adjetivos, temos a presença do substantivo e o artigo ele está subtendido. Todos os falantes da língua portuguesa percebem que isso está subtendido aqui o artigo as ideias. As duas últimas palavras a gente vai analisar, mas para isso a gente vai voltar ao quadro. Então, pessoal, voltando aqui ao quadro do Jamboard, nós temos aqui a definição do que é classe de palavras. Né? O que é classe de palavras? É a classificação das palavras em grupos de acordo com a sua função na língua portuguesa. Elas podem ser variáveis e invariáveis, dividindo-se da seguinte forma. O que é variar, gente? É mudar. Tá? A palavra ela pode sofrer modificações. Essas modificações geralmente ocorrem para indicar número, ou seja, você transformar a palavra no singular para o plural. Essa variação também acontece por meio do gênero, que é a variação entre masculino e feminino. Lembrando que para a gramática não há esse sentido de masculino e feminino por ser uma palavra de macho ou fêmea, não é isso que ocorre na gramática. O que vai definir se uma palavra é masculino ou feminino é o uso do artigo, que antecede o substantivo. De forma que, se a palavra aceita o artigo a ou uma, ela é feminina. Se a palavra aceita o artigo ou um, ele é uma palavra masculina. Tá? Essas variações que ocorrem em certas palavras da língua portuguesa, né, nós chamamos aí, né, de palavras que se modificam conforme a função, conforme as palavras com qual ela se refere. Tá bom? Então, o que são palavras variáveis? Aquelas que variam em gênero, número,
grau, né? Por exemplo, substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral. Mas existem aquelas invariáveis, de não, que não mudam, não se modificam. É o caso das preposições, conjunções, interjeções e advérbio. Vamos dar uma olhada agora, né, no verbo e no advérbio, que são duas palavras que aparecem também lá no enunciado do Noam Chomsky, né? Então, característica do verbo. O verbo, gente, é muito importante para a análise sintática, tá? O que a gente chama de análise das orações. Orações são enunciados, frases em torno de um verbo, tá? A partir do verbo, nós fazemos as análises que são referentes sobre quem estamos falando, sobre esse verbo, se esse verbo pede complemento, tá? Se esse verbo está concordando de fato com o seu sujeito, se é necessário que ele concorde com alguma palavra, tá? Se ele está indicando tempo, se ele está indicando modo, né? Tudo isso é muito importante para a análise sintática. Então é importante também que se identifique ela na frase, tá bom? Então, verbo, aquelas palavrinhas que indicam ações, estado, fenômeno da natureza, tá? Então, isso é o suficiente para caracterizar e para identificar o verbo? Não é, tá? O que é suficiente para que vocês identifiquem se uma palavra é verbo ou não é fazendo dois testes. Então, que testes são esses? O verbo, além dele ter essa característica de indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, ele é a única palavra que pode ser conjugado e situado no tempo, né? E o que é isso? O que é ser conjugado e situado no tempo? É você pegar aquela palavrinha e conjugar de acordo com os pronomes pessoais do caso reto, né? No caso lá, a palavra dorme, ele é verbo porque ele pode ser conjugado, né? Eu durmo, tu dormes, ele dorme, nós dormimos, vós dormes e eles dormem, né? Então, essa característica aqui da conjugação e da situação do tempo desses verbos é o que vai caracterizar, tá bom? Então, o verbo é a única palavra que pode ser conjugada e também situada no tempo. Percebe que lá no verbo dorme, ele está no presente, mas ele poderia sofrer uma variação de pretérito, ele poderia sofrer uma variação de futuro. Então, galera, novamente, como é que se identifica um verbo numa frase? Além dele ter essas características de indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, verbo é a única palavra que pode ser conjugada e situada no tempo. Então, conjugar é você colocar de acordo lá com os pronomes pessoais do caso reto. No caso de dormir, tá lá eu durmo, tu dormes, ele dorme, nós dormimos, vós dormis, eles dormem. E também colocar aquela palavra, testar aquela palavra na modificação de tempo, se ele varia de acordo com o tempo. Ou seja, pega a palavra dorme. Qual seria o pretérito lá na primeira pessoa? Eu dormi. Presente, eu durmo. Futuro, dormirei. Logo, fazendo esses dois testes, você vai identificar se aquela palavra é verbo ou não. Há alguns verbos específicos, como os verbos que indicam fenômenos da natureza. Você não vai conjugar o verbo chover, por exemplo, em todas as pessoas. Ficaria muito estranho você colocar uma conjugação como eu chovo ou tu choves, de forma que verbos que indicam fenômenos da natureza, ele só fica mesmo na terceira pessoa. Mas saibam que essas palavras, apesar de não poderem ser conjugadas, elas são perfeitamente colocadas no tempo específico, né? Então, no caso do chover, no pretérito, poderia ser tanto choveu, e o presente chove e o futuro choverá. Então, temos alguns exemplos aqui. O verbo correr,
percebe que ele indica uma ação. Perceba que ele pode ser conjugado e situado no tempo. Logo, corro é um verbo. Choverá, como eu falei para vocês, ele não dá para ser conjugado em todas as pessoas. Ele não tem sujeito, ele é chamado de verbo impessoal. Mas ele pode ser indicado aqui, ó, no pretérito, presente, futuro. Sairemos também é um verbo. Ela é indicação, né? Pode ser conjugado situado no tempo. E também ali a ocorrência ali dos 3 tempos tranquilamente, né? No caso aqui indicando futuro. Uma palavrinha que tem uma função parecida com o adjetivo em relação ao substantivo é o advérbio. Olha só que interessante, ó. A própria estrutura dela já faz uma referência ao verbo. Esse ad sozinho é um prefixo que indica junto, né? Na verdade, indica junto, mas não precisa estar ali colado. Na verdade, são palavrinhas que se referem ao verbo. Mas o advérbio ele não modifica só o verbo. Ele modifica também o adjetivo. Ou ele modifica outro advérbio. Geralmente, ele tem a função de indicar circunstâncias ao verbo e às outras 2 classes gramaticais, né? Como, por exemplo, não são únicas, tá? Mas palavrinhas que indicam ligado ao verbo tempo, modo, lugar. Tempo, ontem, amanhã, tá? Modo, o modo como foi realizada aquela ação verbal, no caso que eu coloquei como exemplo rapidamente. E no lugar, na escola. Esse lugar pode ser uma estrutura maior, tá? Utilizando aí algumas outras palavras, tá bom? Então, todos esses exemplos aqui e uma avaliação, ou seja, ou melhor dizendo, um resumo completo sobre classes de palavras, eu vou colocar lá no arquivo para vocês lá na plataforma, tá bom? Agora vamos voltar lá ao formulário e comentar, beleza?